Olá, minha gente, boa noite. Eu sou o jornalista Lázaro Farias. Para mim é uma alegria poder dividir esse início de noite de domingo com vocês, para que a gente possa conversar sobre um tema muito importante. Hoje, durante o dia, eu passei boa parte do tempo recebendo mensagens no WhatsApp, com questionamentos, também com críticas e a informação, inclusive, de um movimento pedindo o não fechamento do Hospital Geral de Itaperuá. E esse equipamento de saúde, ele faz diferença para o nosso povo, faz diferença para o Cariri, faz diferença para a nossa região. E aí eu me preocupei com isso. E logo que eu finalizei minhas atividades aqui do dia, eu entrei em contato com a diretora do hospital, Débora Cristiane, a ex-prefeita Débora, mas também entrei em contato com o secretário de Gestão Hospitalar do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Aqui eu me reporto agora, mando um abraço, parabenizo pelo trabalho que fez no trauma, foi diretor do Hospital de Trauma e o que está fazendo agora na gestão hospitalar do Estado da Paraíba, gerenciando agora não mais um, mas 34 hospitais. Vamos lá. Bom, do que eu conversei com a diretora, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. A diretora esclareceu pontos importantes sobre a possibilidade ou não de fechamento do hospital, que foi o que o diretor fez também, mas vamos por partes. Deixa eu compartilhar o que eu conversei primeiro com a diretora da instituição, com a ex-prefeita Débora. Então, a gestora, ela reconheceu que o hospital passa por um momento difícil, de fato. A questão do fechamento não seria um fechamento, mas sim a interdição. É uma interdição preventiva por parte do Conselho Regional de Medicina. Por quê? Porque estava faltando medicamento, estava faltando alimento e estava faltando também o serviço da lavanderia. Sem esses três itens, sem os insumos, né, sem os remédios, sem os alimentos e sem a roupa lavada, passada, as roupas de cama dos pacientes, o hospital de fato não pode funcionar. E o CRM não iria fechar, mas iria interditar. Mas isso não aconteceu. O Conselho Regional de Medicina notificou o Hospital de Itaperuá. Esse é o primeiro ponto. Fechou, não fechou. Vai fechar, não vai fechar. Vai interditar? Pode interditar. Pode ser que interdite. Mas a diretora me garantiu que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a medicação voltou a ser recebida, porque a alimentação não faltou e o serviço da lavanderia está funcionando outra vez. Então, não há perigo nesse instante de interdição. Segundo a diretora, quando o Conselho Regional de Medicina retornar para fazer uma nova visita, vai encontrar esses problemas, né, sanados. Bom, isso era o que ela poderia me dizer, acrescentando ainda que o hospital realmente opera com dificuldades, com atraso na folha de pagamentos. Bacana. A partir daí, eu mantive um contato com o diretor do hospital, com o diretor de gestão hospitalar, o secretário de gestão hospitalar do estado, o doutor Geraldo, que é a pessoa que responde por todos os hospitais do estado da Paraíba, pelas 34 unidades hospitalares do estado da Paraíba. Bom, vamos lá então. Doutor Geraldo me esclareceu pontos importantes. O que de fato está acontecendo com o Hospital de Itaperuá? Por que o hospital está assim, operando com tantas dificuldades, trabalhando com tanta dificuldade e praticamente, nesses últimos meses, praticamente sem poder fazer o atendimento à sociedade? O que está acontecendo? Mais uma vez, problema nas OSs, né? No caso de Itaperuá, é a Geri. Qual é o problema com a gestão da Geri, que funcionou desde 2012, mesmo com o hospital sem poder oferecer para a população o que de fato a população precisa, como especialidades, né? E a questão ginecológica principalmente, a questão neonatal, as pessoas ainda não nascem em Itaperuá. Mesmo com essas dificuldades, o hospital funcionou de 2012 para cá, através dessa OS que é a Geri. Eu sempre fui crítico à presença de OSs nos hospitais.
Eu acho que o exemplo maior é Campina Grande, que não teve, no Hospital de Emergência e Trauma, não teve, o doutor Geraldo administrou diretamente e, dentro do possível, a experiência foi exitosa. Então, eu sempre discordo. E aí, o que aconteceu? A OS Geri se envolveu numa dívida trabalhista no Mato Grosso. Eles trabalham no país inteiro. Segundo o médico doutor Geraldo, que gerencia os hospitais da Paraíba, inclusive o de Itaperuá, quando a Geri, que é a OS, que administra a questão financeira do Hospital de Itaperuá, quando ela se complicou numa dívida trabalhista lá no Mato Grosso, a Justiça determinou o bloqueio dos recursos que a empresa tem, os recursos financeiros. No meio desse bloqueio, o que acontece? O repasse dos hospitais da Paraíba, o repasse do Hospital de Itaperuá estava lá, dentro do bloqueio também. E aí a Geri não pôde mais repassar e nem pagar as despesas do Hospital Geral de Itaperuá. O que o povo tem a ver com isso? Nada. De fato, a população nada tem a ver com isso. O governo do estado credenciou a OS Geri para fazer esse trabalho, também confiou, deu certo durante esses anos, mas aí a empresa quebrou com dívida trabalhista e agora não tem mais como fazer o repasse, o Estado vai ver na justiça como é que isso vai ficar, mas o fato é que, temporariamente, não há nada a fazer. E aí vem a minha crítica sobre a presença das OSs nos hospitais da Paraíba. O trauma lá de João Pessoa deu no que deu, a Cruz Vermelha operou do jeito que operou e está sob investigação. A OS Geri deu no que deu aí, no Hospital de Itaperuá, e isso é um problema muito sério. Mas vamos lá, eu só estou tentando contextualizar. O que acontece daqui para frente? Daqui para frente, o que o doutor Geraldo me passou depois que explicou que o problema era esse? Daqui para frente, o governo do estado vai voltar a assumir a direção do Hospital Geral de Itaperuá, vai voltar a assumir a gestão do hospital, incluindo a parte financeira e não mais apenas a parte clínica. Durante 3 meses ou 6 meses, entre 3 e 6 meses, o hospital vai ser gerenciado novamente pelo estado da Paraíba, pelo governo do estado. E aí, quando o governo faz isso, o governo mesmo é quem vai pagar as contas do hospital. E aí, fazendo isso, resolve temporariamente. Vai abrir um edital para procurar uma nova OS. Pois é, a experiência desastrosa ainda não fez o governador João Azevedo se convencer de que a presença de OS não tem futuro para gerenciar a saúde. Está passando pela experiência do trauma de João Pessoa, está passando pela experiência do Hospital Geral de Itaperuá, mas ainda vai seguir tentando a presença de um OS. O que deve acontecer no intervalo entre 3 e 6 meses. Depois disso, uma nova OS volta a administrar o Hospital de Itaperuá e queira Deus que isso dê certo. Bom, quais foram as garantias que o diretor do Hospital de Emergência e Trauma, que o secretário executivo de gestão hospitalar da Paraíba, doutor Geraldo, nos deu? A garantia de que o governo, durante esses 6 meses, 3 ou 6 meses, o governo da Paraíba assume o Hospital de Itaperuá e paga todas as suas despesas. Na terça-feira da próxima semana, segundo o doutor Geraldo, já será publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba os nomes da equipe que vai compor a gestão do Hospital de Emergência, do Hospital Geral de Itaperuá, que será novamente a ex-prefeita Débora Cristiane e provavelmente todas as pessoas que já estão lá hoje. O que vai acontecer? Elas vão sair da folha da Geri e vão passar para a folha do Estado da Paraíba, vão receber suas portarias de nomeações expedidas pelo Diário Oficial, direto do gabinete do governador João Azevedo, com a sua respectiva assinatura. Doutor Geraldo disse que vai levar um tempo para a situação se normalizar, mas que vai se normalizar. E a informação mais importante. Preste atenção, minha gente. Está, segundo o doutor Geraldo, descartada qualquer possibilidade de que o hospital
Geral de Itaperuá feche ou sequer seja interditado. Preste atenção nessa informação. Dr. Geraldo, secretário executivo de Gestão Hospitalar do Estado da Paraíba, acabou de me garantir há poucos instantes que não há a menor possibilidade do Hospital Geral de Itaperuá fechar as portas e nem muito menos, nem sequer ser interditado. Essa é uma garantia do secretário executivo de Gestão Hospitalar do Estado da Paraíba, mesma garantia que foi passada para mim também pela diretora da instituição, a ex-prefeita Débora Cristiane. Essa nova equipe vai assumir o hospital na terça-feira, que é nova apenas porque será pelo Estado, mas é a mesma equipe, certo? Os profissionais que estão com os seus vencimentos em atraso vão receber os profissionais que estão com os vencimentos em atraso, segundo o doutor Geraldo, que é gestor hospitalar do Estado da Paraíba, tá certo? É o mesmo médico que dirigiu o Hospital de Trauma durante os 8 anos do governo de Ricardo Coutinho. Esses profissionais vão ter seus débitos quitados, né? E a coisa vai fluir normalmente no hospital. Essa é a palavra de Dr. Geraldo, tá certo? Bom, feito isso, o que é que a gente precisa refletir nesse instante? Nesse instante, nós precisamos manter a calma, né? Esse momento é de manter a calma. Talvez essa mobilização ela deva acontecer, é uma expressão democrática, natural, por parte da população, por parte das lideranças. É interessante que aconteça. Acho que as câmaras municipais de Assunção, de Itaperuá, já deram uma contribuição importante. Semana passada estiveram na Assembleia Legislativa, conversando com a deputada Estela, com o deputado Inácio Falcão, com o deputado Wilson Santiago Filho. Bacana, isso é muito importante. Mas nesse instante a gente também precisa saber cobrar e saber ser cautelar, né? Saber ser prudente, para que a gente também não faça um alarde muito generalizado. E as pessoas, os politiqueiros de plantão, gente, isso não é hora da gente fazer política partidária, porque isso envolve diretamente os opositores ao governo do Estado ou os opositores das pessoas que fazem parte da gestão do hospital de Itaperuá. Isso não é um momento para política partidária. Se tem alguém, eu tenho certeza que se tiver minoria, mas se tem alguém que está levando esse viés da política partidária, gente, vamos crescer esse debate, vamos elevar o nível desse debate. Por quê? Porque o que está em jogo agora é a saúde da nossa população. O que está em jogo agora não são os opositores ao governador João Azevedo. O que está em jogo agora não são os opositores políticos da pessoa que governa, que administra o Hospital de Itaperuá. O que está em jogo agora é uma somatória de forças para que a gente garanta a manutenção, a permanência dos serviços do Hospital Geral de Itaperuá. Então, é muito sem sentido se no meio dessa mobilização toda tiver algum plantão político. Se tiver, vamos desarmar, porque a eleição do Estado já passou, ela se esgotou em outubro passado, e as eleições municipais são apenas no ano que vem. Então vamos focar em dar a nossa contribuição para que o Hospital de Itaperuá se mantenha de portas abertas, se mantenha funcionando, dando dignidade às pessoas, sobretudo às pessoas que mais precisam, as pessoas do nosso Cariri, da minha querida Assunção, da minha querida cidade de Itaperuá, né, de Tenório, de Livramento, de Santo André, as pessoas que vêm de Desterro, as pessoas que vêm, né, de todas essas cidades que compõem uma região muito grande. Então, eu acho que esse é o intuito agora, é realmente a gente focar em poder cobrar, mas também poder contribuir. Eu, mais uma vez aqui, antes de finalizar, lembro que depois que essa crise passar, ela vai voltar ao normal. No normal, o Hospital de Itaperuá sempre viveu em crise de atendimento, porque nunca conseguiu funcionar com o seu potencial máximo. E querer o máximo pode ser querer demais, mas nunca conseguiu funcionar nem com metade do potencial que o hospital tem. Então, quando essa crise voltar ao normal, que seria o hospital funcionar com aquelas dificuldades que a gente já estava acostumado, mas já tinha aprendido a conviver, a gente não pode abrir mão do tema melhorar o Hospital de Itaperuá.
Então, quando tudo isso passar, voltar ao normal, vamos ressuscitar aquele tema do consórcio intermunicipal de saúde, vamos conveniar as prefeituras, vamos reforçar, o governo do estado fazendo sua parte, vamos reforçar também a parte dos municípios, vamos partilhar essas despesas, vamos partilhar a questão financeira do Hospital de Itaperuá. Eu acho que o hospital pode ser muito bem o hospital de referência para as cidades aí da vizinhança, as cidades que estão em torno do hospital e que usam o hospital todos os dias. Então não vamos deixar esse tema de lado. Numa live anterior que fiz, eu chamava a atenção para a importância do consórcio. O Cisco, no Cariri, é um modelo. Aqui, no Seridó, existe também um consórcio que ajuda muito nas especialidades, ajuda muito ao Hospital Geral da região a se manter vivo, tá certo? A gente sabe que os municípios, as prefeituras, elas só têm obrigação com a atenção básica, mas muitas vezes ela não consegue dar, o município não consegue dar essa atenção básica necessária. E o Hospital de Itaperuá pode ajudar até nisso também, mas eu me refiro muito mais aos casos de média complexidade. São cirurgias o tempo todo que a população precisa de média e de baixa complexidade. Então o Hospital de Itaperuá é um centro de referência maravilhoso, um hospital lindo, imponente, grande, novo, de certa forma equipado, né? Só precisa ter um certo reforço. O governo do estado precisa botar a mão na consciência, chamar as prefeituras para dentro desse debate, que é para a coisa fluir. Então, eu gostaria aqui de ler alguns recados de pessoas que estão participando. O Ivaldo Donato, que é lá do Junco do Seridó, ex-vereador do Junco do Seridó, diz: Itaperuá e região só vem ter um hospital desse porte após o Mago Trabalhador. Tá certo, Ivaldo, realmente Ricardo colocou para funcionar. Mas lembrando que o José Maranhão foi o governador que mais ajudou a construir aquele hospital, só para ser justo, né? Cássio Cunha Lima não botou um tijolo, aí Maranhão começou, saiu do governo, voltou, terminou e o governador Ricardo Coutinho abriu as portas, né? Mas só para ser justo, né? Ivaldo diz ainda que um bom debate, parabéns pelo levantamento do tema. Muito obrigado, Ivaldo, tá? Socorro Gouveia nos dá boa noite Socorro. Lourdes Cosme também. Já Edson diz: a situação está feia em Itaperuá e Patos por causa dessa Geri. É verdade, já Edson. Então, bom, para finalizar, dizer aqui que eu não sei quantas crises a gente vai ter que viver na saúde para que o governador João Azevedo entenda que essa história de OS não está funcionando bem. Olha, gente, eu não consigo entender. Eu consigo entender que o governo do estado venda a Cagepa. Coloque placa de venda e venda imediatamente, porque vocês não conseguem dar conta do saneamento básico do estado da Paraíba. O governo de Ricardo Coutinho não conseguiu. O governador João Azevedo ainda nem sequer começou a atacar o problema. A Cagepa é ineficiente, irresponsável. Então vende, não tem problema. Não está conseguindo, vende. Venda aeroporto, venda empresas que o estado não estiver conseguindo gerenciar, venda os jornais estatais que o estado tem. Se não consegue gerenciar, vende. Agora, estado é para gerenciar o básico. E o básico é saúde, educação e segurança pública. Se o estado não consegue administrar os hospitais do estado da Paraíba, é melhor fechar a Secretaria de Saúde estadual. Porque vocês fazem uma estrutura grande para montar uma Secretaria de Saúde, os salários não são pequenos para as pessoas governarem a saúde do estado da Paraíba. Aí vocês ainda contratam, aí o senhor governador ainda contrata um OS para poder fazer o que é para a Secretaria Estadual de Saúde fazer. Fica difícil da gente alcançar o entendimento. O senhor quer um conselho? O senhor entregue a gestão hospitalar do estado da Paraíba de cima a baixo ao competente médico, Dr. Geraldo Medeiros, e só. Ponto. Não tem reticências, não tem outro parágrafo. Entrega para ele, tá certo? Entrega a caneta, a parte clínica e entrega o dinheiro. E fica esperando o resultado, governador João Azevedo, tá certo? O senhor tem nas mãos uma Secretaria de Gestão Hospitalar, que o senhor foi quem criou, e o senhor tem no seu quadro um dos melhores gestores que a Paraíba já teve no ramo de gestão hospitalar, que é o Dr. Geraldo. Então, só o senhor confiar. Esquece essa história de OS, tá certo?
e confia o trabalho em quem o senhor nomeou, eu acho que isso seria o básico. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. A qualquer instante a gente volta discutindo esse tema, o tema da saúde pública e do Hospital Geral do Itaperuá de forma específica. Um abraço para todos, muito boa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem mais gente aqui, antes do meu boa noite, tem mais gente participando. A Marisete Corrêa diz: concordo com o amigo, pois a saúde precisa de muito mais do que essa politicagem. Se o hospital está passando por algum problema, os administradores tentam resolver, não esse povo que fica fazendo, deixa eu ver, política no hospital público. A Alzenete diz: boa noite, Lázaro Farias. Estou na torcida para que o Hospital Geral de Itaperuá não feche. A população é quem mais precisa. E o Luciano Maciel nos dá boa noite, finalizando aqui as participações. Tá bom, gente? Obrigado, tá? Por cada pessoa que está participando. Eu me coloco aqui à disposição, né? Vocês sabem que hoje eu também tenho uma vida fora, mas o Cariri é meu canto, Assunção é minha terra e eu me importo com as coisas de Assunção, com as coisas de Itaperuá. Então, Dr. Geraldo Medeiros é meu amigo, é uma pessoa que a gente acaba militando junto de certa forma, porque ele está ajudando a governar a saúde da Paraíba. Eu trabalho num grande sistema de comunicação, que é o Sistema Correio de Comunicação. De certa forma, eu e o Dr. Geraldo estamos em constante contato, e eu prometo para vocês que à medida que, primeiro, o meu compromisso, eu tenho pedido ao médico Dr. Geraldo, né, que dê a atenção que ele puder ao Hospital de Itaperuá. Enquanto parceiro de trabalho, enquanto amigo, eu tenho pedido isso, tenho pedido pelo povo do Cariri. Agora mesmo, essa live, eu fiz depois que tive uma conversa com o Dr. Geraldo, que já foi a segunda que tive a respeito do tema do Hospital de Itaperuá. E não estou dizendo isso para me vangloriar, vocês sabem que eu não sou político, não quero política, nunca, jamais vou disputar mandato público, pelo menos é o meu pensamento de hoje. Se isso um dia mudar, mas isso não está me motivando a fazer isso. Estou fazendo isso como caririzeiro que sou, como filho de Assunção, como apaixonado por Itaperuá. Eu sou apaixonado e declarado, né, pela cidade de Itaperuá, que já me acolheu como aluno, como professor, como assessor de imprensa. É uma cidade que eu tenho amigos que vão da política até a economia, até as pessoas simples, as mais requintadas. Itaperuá é como se fosse uma extensão da minha casa. Então é por isso que eu estou fazendo isso, né? É por isso que eu tenho tentado ajudar. E o meu compromisso humano e o meu compromisso de profissional, de tentar ajudar e, acima de tudo, de não bombardear, né? De não tornar difícil uma situação que já está difícil, né? Então o que nós queremos aqui é cobrar. Eu tenho feito isso, outras pessoas também têm feito, a classe política está fazendo, mas olha, só vale fazer de coração, só vale fazer com compromisso com o povo, com a saúde pública. Não vale motivação política, nem de Estado e nem de município. Não vale ficar fazendo mimimi, né, tentando focar e distorcer fatos com vista à eleição do ano que vem. Isso é tão pequeno diante da necessidade que a gente tem desse hospital. Eu aqui relato que, graças a Deus, ainda não precisei usar o Hospital de Itaperuá, mas o que seria de minha mãe, por exemplo, se em várias crises de um momento difícil que ela teve, né, hoje está recuperada, graças a Deus, e há muitos hospitais que passou, e há muitos médicos que passaram por ela. Mas entre esses hospitais está o Hospital de Itaperuá. Então, o que seria de minha mãe? Talvez ela não fosse viva hoje, se não tivesse tido a acolhida humana e fraternal e profissional de todos aqueles que fazem o Hospital de Itaperuá. Então é isso que me motiva. Ontem foi minha mãe, ontem que eu digo no passado foi minha mãe, amanhã pode ser eu, pode ser a sua mãe, a sua pessoa, a sua família. Então é isso que me motiva e é isso que deve nos motivar, o bem comum, o bem coletivo, o sucesso da saúde pública do Cariri, que nesse instante não tem sucesso na saúde pública do Cariri se não tiver sucesso o Hospital Geral de Itaperuá. Boa noite, gente. Tá? Um abraço.